que é um material... Adoro essa gravação. Esse material que nós vamos ver é o material da 6ª semana de revisão para o concurso da Lagoa da Canoa, tá? Essa semana nós vamos revisar geometria plana. E aí eu quero fazer uma revisão, um apanhado geral de geometria plana. Lembrando, geometria plana é enorme. O que eu estou fazendo aqui com vocês hoje é revisando os principais tópicos de geometria plana, aquilo que mais cai em concurso, tá bom? Então, agora, nesse momento, nós temos aqui os slides, onde eu vou explicar com vocês, passo a passo, bonitinho, vamos fazer as anotações. Eu preciso que vocês tirem as dúvidas. Então, qualquer dúvida que surgir, os senhores, por gentileza, podem me chamar, podem interromper, podem perguntar. Nós estamos aqui para tirar as dúvidas, tá bom? Então, geometria plana. O que é geometria plana, professor? Geometria plana é a ciência, é a área da matemática que estuda todas as figuras de 2 dimensões, as figuras bidimensionais, as conhecidas como 2D, tá bom? São figuras que têm, por exemplo, uma base e uma altura, ou um comprimento e uma largura. De modo geral, quando eu falo de geometria plana, eu estou estudando esse tipo de figura. Legal? Lembrando, hoje é a mesma aula de ontem. Então, quem estava ontem é a mesma coisa. Continuando, senhores e senhoras, meus guti-guti Joa Rocha, deixa eu passar aqui para a próxima página. Quando eu falo de geometria plana, o que é que eu tenho que saber? Eu tenho que saber identificar pontos, retas e ângulos. As primeiras coisas que eu preciso identificar de geometria plana são esses 3 itens, tá? De novo, pontos, retas e ângulos. Bom, para que exista uma reta, eu preciso de, no mínimo, 2 pontos para que essa reta passe por eles. A palavra reta ela é usada de forma errada, tá? Por exemplo, isso que vocês estão vendo aqui, isso que eu acabei de desenhar, de novo, eu marquei 2 pontos. Quando eu liguei esses 2 pontos, pronto, do jeito que eu fiz agora, eu disse que para existir uma reta, precisava de 2 pontos. Isso é semi-verdade. A reta, ela passa por aqui. Mas se eu boto 2 pontos, como eu fiz, e eu ligo esses 2 pontos, eu tenho um pedaço de uma reta. E o pedaço de uma reta é chamada de segmento de reta. Então, escuta, primeira informação. Quando você vê um pedacinho de uma reta que tem começo e fim, isso é chamado de segmento de reta. Para que isso seja uma reta, ela tem que ter setinha de infinidade, de infinito, para os 2 lados. Então, quando eu faço setinha para a direita, setinha para a esquerda, isso é chamado de reta. Por que isso é chamado de reta? Porque agora ela cresce infinitamente para o lado positivo e para o lado negativo. Agora, se eu pego e boto só uma setinha, só tem uma setinha, isso é chamado de semi-reta. Por que semi-reta? Porque ele tem começo, mas não tem fim. E quando eu não boto setinha nenhuma, isso é chamado de segmento de reta. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é diferenciar reta de semi-reta e de segmento de reta. Segmento de reta é o que os senhores estão vendo aqui. Quando eu coloco uma setinha, vira semi-reta. Quando eu coloco as 2 setinhas, vira reta. Tá bom? Para que eu tenha um segmento de reta, eu preciso, no mínimo, 2 pontos. Se eu ligar 2 pontos, eu consigo fazer o segmento de reta. Pelo segmento de reta, passa uma reta, passa uma semi-reta. Ok, gente? Show de bola? Então, vamos lá. Posições de retas. 2 retas, elas podem ser paralelas, coincidentes, concorrentes, perpendiculares. Vamos ver todos eles, um de cada vez, e tem tudo aqui anotadinho. Vamos lá. Primeiro, quando é que 2 retas são concorrentes? Olha em cima. Olha em cima, bonitinho. 2 retas são concorrentes quando elas se cruzam sem necessidade de um ângulo específico.
Ó, eu tenho aqui uma reta que cruzou a outra reta, esse ângulo aqui pode ser qualquer ângulo. Essas retas são chamadas de retas concorrentes, tá? Cuidado. Para que as retas sejam concorrentes, só precisa que essas retas se cruzem, que elas tenham um ponto em comum, que é essa bolinha vermelha que eu acabei de fazer. Toda vez que eu pegar duas retas se cruzando, vai ter um ponto, e esse ponto é chamado de ponto de interseção. As pessoas mais chiques chamam de ponto de intersecção. Mas é a mesma coisa, interseção e intersecção, ok? Galera que está as pessoas que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Boa noite para todos. Já estamos aqui com 16 pessoas, tá? Coraçãozinho. A aula de hoje é a mesma aula de ontem. Essa aula é direcionada para quem estava na aula de Direito Administrativo, tá? Que não assistiu matemática. É a nossa 6ª semana. Material de geometria plana. Esse primeiro momento são os slides de revisão, teoria, conteúdo. Depois, exercício. Exercício, eu já mandei para o Fernando, ele já mandou para vocês desde segunda. Os slides, quem precisar dos slides, quem quiser isso que eu estou mostrando a vocês, juntamente com as anotações, é só me pedir pelo Instagram ou pedir diretamente ao meu amigo Fernando, a Neide, que eles vão disponibilizar para vocês também. Tá bom? Então, vamos lá, voltando. Então, meus amores, esse pontinho vermelho que vocês estão vendo aqui é o ponto de interseção. Ah, professor, e esse ponto de interseção? Mostra que as retas se cruzaram. Para que elas sejam concorrentes, tem que ter um ponto em comum, que é esse ponto que a gente chama de ponto de interseção. Show de bola? Continuando. Professor, retas concorrentes. Foi o que eu falei, concorrentes. Professor, e quando é que as retas são coincidentes? Olha, as retas são coincidentes quando você não consegue ver duas retas, 3 retas, você só consegue ver uma. Vou dar um exemplo aqui na frente, ó. Vou dar um exemplo bem bonitinho. Deixa eu pegar um lápis azul que combina com os meus olhos. Observem. Eu chego aqui. Eita, reta bonita da poxa. Eu chego aqui e digo, olha, isso aqui é uma reta. Gente, imagine, usem a imaginação, tá? Isso é uma reta. Vocês estão vendo quantas retas aí? Todo mundo está vendo uma reta só. Concorda? Agora, vamos imaginar que eu diga que isso aqui é a reta R e a reta T. Então, nesse momento, os senhores sabem que são duas retas porque vocês estão vendo as letras R e T. Mas a reta você só vê uma. Então, sempre que duas ou mais retas passam pelo mesmo lugar, a gente chama isso de retas coincidentes. Então, retas coincidentes são retas que vocês só conseguem ver uma, mas vocês sabem que tem mais de uma porque a questão falou, né? Por exemplo, eu chego aqui, coloco isso, digo que isso aqui é uma reta R, T e V, vocês estão vendo uma só, mas a informação diz que tinha 3. E isso é um exemplo de retas coincidentes. Elas estão no mesmo lugar, elas ocupam o mesmo espaço, por isso que vocês só conseguem ver uma. Continuando, meus amores, qualquer dúvida é só me chamar, é só abrir aí o chat ou o microfone e soltar essa voz maravilhosa. Ô, professor, e pode ter certeza que eu estarei aqui ouvindo. Paralelas. Quando é que duas retas são paralelas? Quando elas não se cruzam. Quando elas estão na mesma direção. Quando elas estão no mesmo sentido. É interessante, eu gosto sempre de falar isso. Deixa eu pegar. Cara, eu vou pegar daqui a pouco um lápis a mais. Mas olha para esse controle e olha para essa reta aqui. Pronto. Esse controle e essa reta são exemplos de paralelas. Elas estão na mesma direção, tá? Por exemplo, leste-oeste, tá? Ou norte e sul, mesma direção, e elas não se cruzam. A distância entre as duas tem que ser sempre a mesma. Ó, essa distância da reta R para a reta S, se eu botar um ângulo de 90 graus, porque a distância tem que ser sempre perpendicular, vocês sabem disso,
para que seja distância, tem que ter um ângulo de 90 graus, a distância vai ser sempre a mesma, tá? Para que eu tenha duas retas paralelas, é importantíssimo que essa distância seja sempre a mesma. Qual é a casquinha de banana? A casquinha de banana, você vê, esse controle meu, imagine que isso aqui seja uma reta, pelo amor de Deus, imagine que isso aqui seja uma reta. E esse lápis meu, ó, eles não se cruzam, mas eles estão em direções diferentes. Enquanto esse controle está indo do leste para o oeste, esse lápis está indo do norte para o sul. Eles estão em alturas diferentes, por isso que não se cruzam. Mas, gente, isso não é um exemplo de retas paralelas, porque eles estão em sentidos, direções diferentes, tá? Isso aqui será chamado de retas reversas. Isso é geometria espacial, tá bom? Retas reversas são duas retas que não se cruzam, mas elas estão em direções diferentes. Então, para que elas sejam paralelas, precisam estar em direções iguais, tá bom? Só se ligue nisso aí, pelo amor de Deus. O símbolo de retas paralelas, ó, essas duas barrinhas, não tem símbolo para reta concorrente, não tem símbolo para reta com incidente. Não tem símbolo para esses trastes. Deixa eu ver se eu consigo deixar esse trenzinho aqui mais... Isso, mais embaixo um pouquinho. O bicho tem vida própria, dá uma raiva. Pronto, agora melhorou. Se eu deixar aqui embaixo, fica melhor ainda. Ah, danadinho. Então, olha só. Quando a gente fala de retas paralelas, começa a aparecer os símbolos, tá? Então, você pegou uma questão. Reta R barra T. Você já sabe, a questão não precisa escrever a palavra paralelas. Vocês já sabem, vocês devem saber que essas duas barrinhas significa que as retas não se cruzam, que a distância entre elas será sempre a mesma. A distância será sempre a mesma. Show de bola, ok? Agora, antes de ir para a reta perpendicular, que isso é maravilhoso, eu preciso falar para vocês o que é um ângulo, porque para que as retas sejam perpendiculares, vai ter um negócio maravilhoso entre o cruzamento dessas retas, que é um ângulo específico, é um ângulo de 90 graus. Mas o que é um ângulo, professor? Gente, o ângulo é o espaço formado pelo cruzamento de duas retas. Duas retas, dois segmentos de retas, duas semirretas. Quando duas coisas se cruzam, eles formam esse pontinho aqui no meio, que pode ser chamado de vértice, pode ser chamado de ponto de interseção. E aí, a partir desse momento, como um passe de mágica, criam-se 4 espaços. Esses 4 espaços que vocês estão vendo aqui, que eu vou fazer em cores diferentes, eu tô um cara com a didática da poxa, né? Tudo colorido, tudo com cores diferentes. As minhas amigas que dão aula aí de Fundamental 1, que ficam me incentivando a fazer essas coisas coloridas. Né? A Shirley, que eu conhecia muitos anos atrás, quando a gente fazia turismo para Juazeiro do Padre Cício. Então, vamos lá, atenção. Senhores e senhoras, gatos e gatas, quando você tem duas retas que se cruzam e esse ponto de interseção aparece aí, nesse momento eu tenho 4 ângulos. Cada abertura dessa é um ângulo, tá? De propósito, eu pintei os ângulos com cores diferentes. Ó, esse ângulo eu pintei de vermelho, esse de vermelho também. Esse de preto e esse de preto. Observe que, de propósito, eu coloquei os ângulos opostos, os ângulos que estão de frente, eu coloquei na mesma cor. Para que eu fiz isso? Para já adiantar um pouco da nossa aula, porque lá na frente a gente vai falar disso. Mas eu quero que vocês lembrem que, quando eu tenho ângulos opostos pelo vértice, ou seja, ângulos que estão de frente a esse ponto, eles são iguais. Então, se eu chamar esse ângulo de alfa, deixa eu pegar uma letra, uma cor pior, que nesse momento, metade da sala disse, eu não estou vendo. Então, se eu chamar essa letra de alfa, essa aqui de baixo também vai ser alfa, porque os opostos são iguais. Se eu chamar essa daqui de teta, essa também vai ser teta. Calma, não se assuste, gente. Eu estou usando alfa, beta e teta, só botando aqui embaixo, para que quem não lembra, lembrar, alfa, beta,
teta. São símbolos, são letras gregas, que a gente utiliza muito para representar um ângulo. Mas é a mesma coisa de usar um X, um Y, um Z, pelo amor de Deus, relaxe, tá? Quem não quiser chamar de usar um alfa, um beta e um teta, bota um X, um Y, um Z. Vocês não vão perder uma questão num concurso por causa disso. É só um símbolo, tá bom? É como se fosse o A, o B do nosso alfabeto sendo grego. É um professor de matemática das antigas, ele manda me matar por causa dessa frase que eu falei agora. Então, olha só. Quero lembrar vocês que o ângulo é o espaço formado pelo cruzamento de duas retas. Então, aqui, tá? Deixa eu pegar o meu, o meu laser. Então, aqui, o ângulo X, essa boquinha que vocês estão vendo. Toda vez que a gente abre dois dedos assim, ó, aqui tem uma mão, 5 dedos, eu estou vendo aqui 5 ângulos diretamente, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Eu falei 5 não, tô doido. Estou vendo 4 ângulos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O espaço entre um dedo e outro é um ângulo bem definido. Tá bem definido mesmo. Esse espaço aqui, ó, tá bom? Que a gente usou aqui como X. Então, a gente já sabe quais são as principais posições de retas, concorrentes, coincidentes, paralelas. E eu falei o que é um ângulo, para quê? Para a gente agora ver o que é, né? O porquê existem retas chamadas de retas perpendiculares. Como é que duas retas são perpendiculares? Olha aqui, por favor. Duas retas são perpendiculares quando elas se cruzam. Ah, mas só se cruzam? Não, de jeito nenhum. Se eu cruzar duas retas de qualquer jeito, elas são chamadas de retas concorrentes. Concorrentes. Quando essas retas se cruzam e aparece nesse cruzamento esta caixinha aqui, com esse pontinho aqui, aí isso é chamada de retas perpendiculares. Então, para que as retas sejam perpendiculares, tem que existir um cruzamento de duas retas e tem que existir ângulo de 90 graus nesse cruzamento. Ah, não é só cruzar? Não, não é só cruzar. Tem que ter o cruzamento de forma perpendicular. É um cruzamento de projeção ortogonal, tá bom? Agora, professor, tem um símbolo? Lógico, tem sim. Esse Tzinho de cabeça para baixo, quando você vê uma questão, ó, a reta R, um T de cabeça para baixo e uma reta V. Vamos lá. Significa o quê? Significa que essa reta R, ela faz 90 graus quando ela cruza com a reta V. Esse símbolo que vocês estão vendo de cabeça para baixo, que esse T, significa perpendicular. Professor, então eu só posso falar que duas retas são perpendiculares se a questão falar sim. Você só pode chegar numa questão. Ó, vou fazer um exemplo aqui para vocês. Ó. Isso aqui é um exemplo de duas retas. R e S. Tá? Eu dei um exemplo aqui. Duas retas, R e S. Vocês olhando para essas retas, eu tenho certeza que 90% de vocês estão falando que essas duas retas são perpendiculares. Mas se o texto não falou nada, se o texto só disse, olha, classifique as retas R e S, você vai ter que chamá-las de retas concorrentes. Oxe, professor, por que concorrente? Porque esse ângulo aqui, ele não disse que era 90 graus, ele não disse que era reto, ele não botou o símbolozinho que é o T de cabeça para baixo, ele não botou essa caixinha. Se a questão não dá nenhuma dica, você não pode simplesmente falar que são retas perpendiculares. Ah, porque parece. Não dá. Vou explicar a você por que não dá. A olho nu, você não consegue distinguir um ângulo de 89, um ângulo de 90, um ângulo de 91, tá? E eu estou sendo bonzinho. Você tem uma variedade enorme aí. 89, alguma coisa. Então, a olho nu, vocês não conseguem distinguir essa variação, é muito pequena. A parede da sua casa com piso tem que dar 90 graus. Se você pegar, tá, um esquadro e colocar, às vezes não dá, porque o esquadro tem 90 graus. Às vezes a parede da sua casa está mais pensa para o lado direito do que o esquerdo, está dando 89 graus, está dando 88, e a gente olha e acha que é reto.
Então, nunca chame duas retas de perpendiculares por achismo, só se a questão falar. E para a questão falar, ele pode escrever a palavra retas perpendiculares, já falei isso para vocês, ou simplesmente pode chegar e colocar a caixinha, que é muito comum. Viu essa caixinha? É perpendicular, é 90 graus. Ou ele pode colocar o símbolo S perpendicular a R. Eu tenho que ter algum indício para poder falar. Não é achismo, pelo amor de Deus. Alguma pergunta, senhores? Chegaram mais alunos, deixa eu falar com todos, cara. Sejam bem-vindos. A aula de hoje é direcionada para os alunos que ontem estavam no direito administrativo e também faltaram a aula de matemática por algum motivo, tá? Estamos na lista 6. Essa lista 6 é geometria plana. Eu quero dar geometria plana em 2 semanas. É muito assunto para a gente revisar e eu quero fazer questões só de concursos de prefeitura. 2023, 2019, eu mandei um material para vocês, todos concurso de prefeitura, se eu não me engano, que é o concurso que nós vamos fazer logo logo. Então, olha só, sejam todos bem-vindos, tá? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Meu amigo José Altamir, tá ouvindo legal? Você digitou aqui voz, tá digitando, tá ouvindo bem, tá legalzinho? Qualquer coisa é só falar, viu? Então, meus amores, deixa eu voltar para a aula. Professor, eu quero esse slide. É só me pedir no Instagram no final da aula, tá bom? Minha amiga, cadê o cafezinho? Minha amiga chegou aqui com a câmera ligada já, chega, fiquei emocionado, e ela aqui, ó, o sorriso, eita, poxa. Vamos lá. Gente, o nome da matéria de ontem é muito bonito, né? Direito Administrativo. Quando eu vi o Fernando postando no grupo, eu disse, meu irmão, que nome bonito. Quem queria assistir essa aula de Direito Administrativo era o Magno. Ó. Então, vamos continuar, tá? O ângulo é o espaço formado pelo cruzamento de duas retas, semi-retas ou segmentos de retas. Por exemplo, aqui nesses exemplos, tanto nesse exemplo aqui, quanto nesse exemplo aqui, eu não tenho cruzamento de duas retas não, tá? Eu tenho aqui o cruzamento de dois segmentos, semi-retas. Porque para ser uma semi-reta, ela tem começo, mas ela não tem fim. Olha a setinha, tá bom? Então, aqui eu tenho semi-retas. Alguém colocou nos comentários aqui? Deixa eu deixar o comentário aberto. Eu gosto de ficar vendo vocês, mas quando eu deixo os comentários abertos, fica mais fácil de ver. O meu amigo José Altamir, ele colocou. Eu estava ouvindo no celular. Quando mudei para o notebook, saiu, mas já resolvi. Top, meu irmãozinho, top. Vamos lá, gente. Então, continuando, eu tenho aqui 2 tipos de ângulos. Por favor, se você pegar o livro, a teoria vai estar assim, ó, lá no livro. Gente, eu fiz um resumo para vocês, tá? Com base nas questões que mais caem nos concursos em cima de geometria plana. Ângulo agudo é o ângulo cuja medida é menor que 90. É uma definição legal, mas eu vou dar uma incrementada nela. Ângulo obtuso é o ângulo cuja medida é maior que 90. Então, vamos lá. Primeira coisa, para quem gosta de lembrar teoria, isso é quase certo. Só dando uma diferença aqui. O ângulo agudo é um ângulo, que eu vou chamá-lo de alfa, que ele tem que ser maior que 0 e menor que 90. Agora ficou legal. O ângulo agudo é uma boquinha fechada. Ó, boquinha fechada. Todo ângulo que você vê, uma boquinha fechada, uma boquinha pequenininha, boquinha de peixe. Isso, é um ângulo agudo. Quando está assim, ó, olha para os meus dedos agora. Quando está desse jeito, a gente chama de ângulo reto, 90 graus. E quando a boquinha está bem aberta, aquela boca aberta, toda arreganhada, a gente chama de ângulo obtuso. Então, o ângulo obtuso é quando ele é maior que 90, menor que 180. Já o ângulo agudo, ele vai de 0 a 90, fechadinha. O ângulo obtuso, abertão. Olha aqui, ó. Vou pegar uma caneta ali, porque a gente precisa dar uns exemplos. Espera aí. Deixa eu fazer barulho aqui, que eu estou levantando da minha mesa. Vou numa papelaria comprar umas canetas. Cadê? Professor
não achar uma caneta em casa, é alguma coisa. Não é possível. O professor pode não achar dinheiro em casa. Agora, caneta, folha, papel, a gente encontra. Então, olha só. Vou pegar essas duas canetas e eu quero mostrar a vocês na prática a diferença de um ângulo agudo, um ângulo reto e um ângulo obtuso. Chega que me deu calor. Então, olha só. Aqui, nesse momento, vocês estão vendo ângulo agudo, reto ou obtuso. Eu vou deixar os comentários aqui. Digite aí no chat. Isso aqui que vocês estão vendo é agudo, reto ou obtuso. Digita, bebê, digita, bebê, digita, bebê. Agudo, reto ou obtuso. Do jeito que eu fiz aqui com as canetas, ó. Se for bocão, é obtuso. Se for boquinha, é agudo. E aí, gente? Ninguém colocou nada nos comentários. Vamos lá. Minha gente, toma uma coquinha gelada para ficar mais esperto. E aí? Agudo, reto ou obtuso? Maria Clara. Me salvou, Maria Clara. Eu achei que ia ficar a noite todinha. Maria Clara disse que isso é agudo. Certíssimo. José Altamir. Estudos Connect. Parabéns. Isso é agudo, é boquinha fechada. Agora eu vou mudar a posição. Na opinião de vocês, isso aqui agora, ângulo agudo, reto ou obtuso? Vamos chutar alguma coisa. Lembra que eu disse que... Reto. Esse aí é ângulo reto, professor. Esse aqui é reto. Esse, do jeito que ele está assim, ele tem que ser de 90 graus. E esse agora? Deixa eu ver se a câmera está pegando. Deve estar pegando. Ó. E esse aqui é o quê? Do jeito que ele está aqui. É obtuso. Muito bem, abertão é obtuso. Então, os três ângulos que eu mostrei aqui, ó, agudinho, fechadinho, reto, e o abertão é o obtuso. Toda vez que você vê um ângulo abertão, você já sabe, ele tem que ser maior que 90 graus e menor que 180. Por que eu vou falar isso, professor? Para que eu preciso disso? Marca texto, professor, que destaca melhor. Oi? Usa um marca-texto que destaca melhor, não dá para ver não, a caneta direita. Ah, beleza, beleza. Então, o que acontece? Obrigado. Aí, o que acontece é o seguinte. Para que isso serve? Vamos imaginar, vamos supor, tá? Que você pega uma questão dessa aqui. Deixa eu pegar o meu laserzinho para mostrar a vocês aqui. Você pega uma questão dessa aqui. E aí, ele pede um cálculo. Só que quando você vai olhar as alternativas, tá? Ele chega e diz o seguinte, gente, isso aqui é um exemplo, nós estamos conversando. Eles, olha, calcula o valor de alfa, calcula o valor de x. No exercício tem, tá? No exercício que nós vamos resolver tem isso. Quando você vai olhar as alternativas, está lá. Letra A. Poxa, peraí. Letra A. Está lá, 22 graus. Letra B, está lá, 30 graus. Letra C, 89 graus. Letra D, 90 graus. Letra E, 110 graus. Se você lembrou que toda vez que o ângulo é abertão, toda vez que o ângulo tem uma boquinha aberta, né? Do jeito que eu fiz aqui com o controle agora e com a caneta, toda vez que você perceber que o ângulo é abertão, ele é maior que 90, matou a questão. Sem cálculo nenhum, você vai chegar e vai falar, olha, a única opção que é maior que 90 é essa de baixo. Então, se liguem nisso. Agudo, reto, obtuso. Deixa eu apagar aqui. Professor, só são esses? Não. Agora, lembrando, reto é 90, agudo é entre 0 e 90, obtuso entre 90 e 180. Existem dois ângulos que vocês vão lembrar. Deixa eu apagar isso aqui também. Quem já ouviu falar em ângulo de meia volta? Alguém lembra? Ô, gente, vamos lá, vamos forçar a mente, isso é coisa da infância. Quem lembra da história do tal ângulo de meia volta? Chamado de ângulo de meia volta ou ângulo raso. Quem lembra? O ângulo de meia volta, ele vale sempre 180 graus. É um ângulo metade de uma volta, meia volta. E o outro ângulo que a gente não pode esquecer de forma alguma é o ângulo de uma volta. O ângulo de uma volta também ele é muito comum. Ó, deixa eu pegar aqui. Vou mudar a cor da caneta. Olha aqui. Opa! O ângulo de uma volta completa, ele sempre vale 360 graus. Então, são
5 tipos, né, básicos. Eu estou falando dos básicos, tá bom? 5 tipos de ângulos, né? Os ângulos agudo ou agudos, os ângulos retos, reto, os obtusos, meia volta e uma volta. Só tem valor exato, 3 tipos. Os ângulos retos, sempre vai ser 90. De meia volta, sempre vai ser 180. E de uma volta completa, sempre vai ser 360. Os outros, eles têm um espaço, é uma inequação. Tá? Agudo, entre 0 e 90. Obtuso, entre 90 e 180. Posso continuar? Avancei. Continuando com os ângulos, estamos em ângulos. Ângulos para lá, ângulos para cá, estamos em ângulos. Existem ângulos complementares, suplementares, replementares, que esse não cai tanto, mas eu vou falar para vocês, senão vamos dar chance para o azar. Quando é que os ângulos são complementares? A definição está perfeita. Tá? Ó, são 2 ângulos cuja soma dá 90. Então, quando eu falar em complementares, eu estou falando em 2 ângulos, tipo alfa mais beta, sempre que eu somar vai dar 90 graus. Complementares, suplementares, replementares, são sempre 2 ângulos. Cledisaldo, boa noite. São sempre 2 ângulos. Ah, mas se eu somar 30 mais 10 mais 50 dá 90. Complementar, suplementar, replementar, são 2 ângulos que quando você soma, dá isso que a gente falou. Então lembra lá, vocês estudaram isso no 7º ano, 8º ano. Riquelme, todos sejam bem-vindos. Então, Riquelme. Agora, preste atenção. Quando eu falo complementares, são 2 ângulos que quando você soma, dá 90. Show de bola, beleza. Ô, professor, e se a questão falar complemento? Complemento. Não é complementar, é complemento. Complemento é o que falta para 90. De cabeça aí, ó. Qual é o complemento de 30 graus? Complemento é o que falta para 90. Pode digitar aí nos textos, tá? Quem é o complemento de 30? Vamos lá? Enquanto vocês respondem, eu vou tomar minha xícara de 2 litros de café. Complemento de 30. Cara, muito obrigado, Altamir. Muito obrigado, Estudos Connect. 60. Por que 60, professor? Porque se eu somar 30 mais 60, tem que dar 90, né? Então, quando eu falo complemento, é o que falta para 90. Daí, existe uma formulazinha que a gente não pode esquecer. Toda vez que a questão falar complemento, vocês vão usar a fórmula C igual a 90 menos X. Pode ser X, pode ser alfa, fique à vontade. Quer ver, professor? Funciona mesmo? Funciona. Quando eu falei qual é o complemento de 30, se no lugar do X eu colocar 30, 90 menos 30 dá 60. Mas quando der para fazer de cabeça, façam de cabeça. Pelo amor de Deus, quando der para fazer de cabeça, façam. Geralmente você usa a fórmula quando ele dá um probleminha. Tipo, o complemento de um ângulo é a metade do suplemento do outro ângulo. Isso que eu acabei de falar, você não sabe quem é o X, então você tem que usar a fórmula, tá? Diferente, se eu chegar aqui, quem é o complemento de 20? Aí dá para fazer de cabeça, 70, né? Ou joga na fórmula, 90 menos 20, 70. Mas a gente usa a mesma fórmula de verdade quando é uma questão estilo probleminha. E concurso gosta disso, tá bom? Qual é a fórmula? Vamos lá, vamos para a teoria. O que é um suplemento? Suplemento, vamos devagar. Ângulos suplementares são 2 ângulos que, se eu somar os 2, tem que dar 180. Tá aqui, ó. Perfeita, a definição tá ótima. Suplementares são 2 ângulos que, se eu somar, vai dar quanto? Vai dar 180. Agora, se eu perguntar para você, o que é suplemento? Suplemento é o que falta para 180. Então, a fórmula do suplemento é essa que vocês estão vendo aqui. S é igual a 180 menos X. Suplemento é o que falta para 180. Ah, qual o suplemento de 30? Dá para fazer de cabeça. Quanto é o suplemento de 30? Dá para fazer de cabeça. Digita aí.
Paula partiu. Ela volta já, internet. Suplemento de 30. Não é o complemento, é o suplemento. Estou te esperando sozinho, gaga. Eu vou... Gente, se eu começar a cantar, pode ter certeza, é bem pior. Então, lá, suplemento de 30. Ô, 30. professor, no caso, o suplemento de 30 para 180, é isso? Isso, toda vez que eu falar suplemento, ou você usa essa fórmula de baixo, que eu marquei de vermelho, ou você faz de cabeça. Suplemento é o que falta para 180. 30. Falta quanto para 180? 150. Parabéns. É isso que eu preciso de vocês. Quando der para fazer de cabeça, a gente faz. Quando não der, a gente usa a fórmula, tá? Então, ó, de novo. Complemento é o que falta para 90. Suplemento é o que falta para 180. Tá bom? Massa. Suplemento de 30. 180 menos 30 dá 150. Professor, e o senhor falou que tinha mais um que não é tão comum nos livros. Gente, infelizmente, tem o replemento. Alguém aqui já ouviu falar em replemento? Ângulos replementares? Alguém aqui já ouviu falar em ângulos replementares? Então, esse não é tão comum, tá? A gente chama de replementares dois ângulos. Se eu somar esses dois ângulos, vai dar 360 graus. Olha, gente, eu dou aula desde 2000. Tem esquema, tem livro que traz, tem livro que não traz. Então, ângulos replementares, se cair no concurso, vocês não vão errar porque eu estou falando. E tem gente que já tem um conhecimento também. Replementares são dois ângulos que, quando você soma, dá 180. Professor, e qual é a fórmula? A fórmula do replemento, tá? Replemento é 360 menos o x. Então, tá aí, ó. Existem três situações: complementares, suplementares, replementares. Show? Beleza? Se eu pedir a vocês, vamos lá, rapidinho. Qual é o replemento de 100? Dá para fazer de cabeça. Qual é o replemento de 100? Replemento. Replemento é o que falta para 360. José Altamir tá rápido, viu? Já botou aqui 260. Muito bem. Parabéns. Minha amiga Marilene Paula também colocou 260. Parabéns para todos. O importante é lembrar o seguinte. Como é que eu sei que eles acertaram? Ou você usa a fórmula, 360 menos 100 vai dar 260. Está aqui a fórmula, né? Lógico. Ou você faz o seguinte: 100 mais 260 vai dar 360? Se sim, você acertou. Então não tem como você ficar com dúvida. Show de bola? Belezinha? Para concluir esse slide, eu trabalho com CorelDRAW. Envolve muito esses números. O bicho é desenrolado. Muito bem. Eu trabalhei com... Cara, CorelDRAW eu nunca trabalhei, não vou mentir. Eu trabalhei com Photodrive, né? Photodrive, tem alguma coisa aí que era massa para imagem. Eu gostava muito. Que era para você... Na época, eu estou falando isso... 2002, 2003, a gente pegava uma capa de CD para dar uma editada, era muito bom. Mas eu sempre fui horrível com essa parte de imagem e de edição. Nunca fui bom, não. Vamos lá. Então, galerinha, e para finalizar isso aqui, ângulos opostos pelo vértice. Eu já falei para vocês, ó. Eu falei aqui atrás, ó. Ó. Aqui. Nesse exemplo aqui, tá? Mas eu vou falar novamente, porque nós estamos aqui com uma turma e tem pessoas que estão chegando ainda. Então, quando eu falo de ângulos opostos pelo vértice, eu estou falando que duas retas, ou duas semi-retas, ou dois segmentos de retas, eles se cruzam. Tem um ponto, esse ponto de interseção. E aí, esse ponto de interseção a gente pode chamar de vértice. E o que são ângulos opostos pelo vértice? O OPV. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos que estão um de frente para o outro, ó, se liga, um de frente para o outro, por isso que o nome é oposto. E por esse motivo eles sempre devem ter o mesmo valor. Então, se esse ângulo aqui for x, esse também vai ser x. Tá vendo? Ó, o da direita e o da esquerda.
Aí o de cima e o de baixo? Também, também. Se esse ângulo aqui de cima, ó, botei uma cor agora que ninguém vai enxergar, for A de amor, esse ângulo aqui de baixo também vai ser A de amor. Os ângulos opostos são iguais, tá bom? Agora eu vou aproveitar isso aí para dar um spoiler do futuro. Dois ângulos opostos são iguais. Show de bola. Isso aí ninguém tem dúvida. Agora, eu não dei o número, eu não dei o ângulo. Eu não disse quanto vale o X. Eu não disse quanto vale o A. Eu quero que vocês usem a cabecinha de vocês, que é maravilhosa. Eu vou dar até um zoom aqui, ó. Vou dar um zoom. Ai, que traste. Enfim, imaginem que eu dei um zoom. Não deu. Mas imaginem que eu dei um zoom. Se eu somar o X, que eu não sei quem é, mais o A, que eu não sei quem é, alguém sabe quanto vai dar essa soma? Se eu somar o X mais o A, alguém sabe falar para mim quanto vai ser essa soma? X mais A? Coloca aí nos comentários. Se eu somar desse desenho que eu fiz, esse X mais esse A, essa parte vermelha, quanto vai dar essa soma? Estou esperando. De novo, meu amigo José Altamir colocou 180 graus. José Altamir, qual foi seu pensamento? Por que 180 graus? Você não sabe quem é o X. Você não sabe quem é o A. Por que 180? Porque ele divide ao meio, professor. Se o ângulo é 360 é o total, ele está dividido ao meio aí. A soma dos dois bate como se tivesse dividido ao meio. Altamir, meus cabelos estavam 100% arrumados, você deixou tudo arrepiado com a sua teoria. O que foi que o Altamir acabou de falar para todos nós aqui? Uma volta completa vale 360. Metade, 180. Beleza, adorei a explicação. Eu vou usar outra bem parecida. Vamos lá. Aqui atrás, eu falei que toda vez que a gente tem meia volta, que o Altamir acabou de falar, metade de uma volta. Toda vez que eu tiver meia volta, a gente vai chamar isso de ângulo raso, ângulo de meia volta. Quanto vale meia volta? 180 graus. Gente, se eu tivesse aí pessoalmente, eu dava uma rodada agora, imaginando eu andando na passarela, quando eu dou meia volta, é 180 graus. Como eu estou aqui sentado, vou ter que me comportar. Então, olha que coisa linda. Se vocês param para analisar, isso aqui, ó, essa parte aqui de cima, é meia volta. Logo, se eu somar o X mais o A, mesmo sem saber quem é o X, mesmo sem saber quem é o A, eu garanto que meia volta tem que dar 180 graus. E sim, vocês acertaram. Show? É daí que a gente vai acertar um monte de questões na nossa prova do concurso. Continuando. Finalizamos aí, gente, pontos, retas e ângulos. Agora a gente vai começar a andar nos polígonos. Professor, que são polígonos? Qualquer figura, polígono, qualquer figura que tenha duas dimensões e todos os seus lados são retos. Não pode ter curva. Vamos lá. Vou brincar com vocês aqui. Figura 1. Figura 2. Vamos mudar a cor, vamos mudar a cor, vamos mudar a cor. Vamos lá, galera. Enquete, enquete. Eu tava pensando em brincar com o Kahoot com vocês. Botar uma sequência de exercício e vocês ficarem aí no Kahoot tentando acertar. Vamos lá. Olha só. Vou fazer duas imagens aqui. Figura 1 em azul. Tá aqui, ó. Figura 2 em vermelho. Na opinião de vocês, qual é um polígono? A figura 1 ou a figura 2? Vou ler a teoria novamente. Polígono, toda e qualquer figura que tenha duas dimensões e todos os seus lados são retos. O que são duas dimensões? Um comprimento e uma largura, um comprimento e uma altura. Maria Clara já disse que a figura 2 é um polígono. Até agora só tem um voto. Eu estou com 300 pessoas na sala de aula aqui. Deixa eu olhar por quanto eu exagerei. Exagerei um pouco. Então vamos lá. Até agora só uma pessoa falou? Só uma pessoa falou não, ó.
Maria Clara falou que isso aqui é um polígono. O José também falou que era 1. A Regina falou que é 2. Thalita falou que é 2. Magno falou que é 2. Marilene Paula falou que é 2. Todos falaram que é 2. E para tudo, é a 2. A figura 2 é a figura que tem, ó, um lado, 2, é porque esse lado aqui ficou torto. 2 lados, 3, 4, 5. Essa figura é uma figura de 5 lados. É um tal de pentágono que nós vamos estudar todos daqui a pouco. Essa figura aqui, ela tem um ladinho, 2 lados, 3 lados e uma curva. Não pode ter curva. Para ser polígono, todos os lados devem ser retos. Isso que eu estou desenhando aqui são exemplos de polígonos, tá bom? Então, a figura 1 não era polígono. Vamos riscá-la. Vamos tirá-la aqui da nossa frente. Isso não era um polígono. A figura 1 não era. A figura 2 era. Show de bola? Então, vamos brincar aqui. Vamos para frente. Existem os polígonos convexos. Eu odeio. Eu nunca vi um marca. Vocês já viram um marca-texto? Cobrir o texto. Isso não é marca-texto. Vou reclamar. Vamos lá. Então, existem os polígonos convexos. Ai, traste. Existem os polígonos convexos e existem os polígonos não convexos. Esse aqui de baixo, ó. Não convexo. Então, quando é que é convexo? É convexo quando todas essas pontinhas, todos esses vértices ficam para fora. Quando você vê todos esses pontinhos, que a gente chama de vértices, para o lado de fora, ele é chamado de convexo. Quando você pegar uma figura, que você observar, que tem pontinhos para fora, ó, pontinhos para fora, mas tem um pontinho que está entrando na figura, está comendo um espaço da figura, aí ela é chamada de não convexo. Essa é a minha explicação. Qual é a explicação do livro? Para você saber qual é a figura, né, convexa, você vai fazer vários pontos. Vários pontos dentro dessa figura. Quando você ligar os pontos 2 a 2 e todos esses tracinhos, poxa, acertou. E todos esses tracinhos ficarem dentro da figura, isso é uma figura convexa. Mas quando você ligar 2 pontos dentro da figura e esse tracinho tá pelo lado de fora, nem que seja um pedacinho, essa figura é chamada de não convexa. Eu odeio essa explicação, no fundo do meu coração. Eu odeio, mas é o que está no livro, tá? Em todos os livros. Eu prefiro falar para os meus alunos que a figura não convexa, ela tem um buraco. É mais fácil. Por exemplo, bandeira de São João. Nós estávamos agora no São João. Bandeira de São João. É uma figura convexa ou não convexa? Olhem para essa figura. Se tiver um buraco, se tiver alguma coisa comendo ela, como se alguém pegasse uma tesoura e cortasse, ela é uma figura não convexa. Se ela não tiver buraco, ela é convexa. E aí, gente, essa figura é com ou não convexa? Essa figura é não convexa. Muito bem. Não tem como errar. Entendeu? Vou fazer outra figura agora aqui embaixo, ó. Essa figura que eu acabei de fazer, eu fiz ela torta de propósito. Tem algum buraco nessa figura? Muito bem, Altamir, não tem buraco nenhum. Então, essa figura aqui que vocês estão vendo, ela seria uma figura convexa. É muito mais fácil você chegar e olhar o seguinte: a figura que tiver buraco, ela é não convexa. Não convexa. Tem um buraco. Pronto, não convexa. Tá? Eu acho mais fácil. Então, vamos lá. Continuando, que não era só isso que eu queria falar dessa parte, não. Tem mais coisas aqui para a gente falar. Então, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu me recompor, porque a gente se empolga um pouquinho. Bom, todo polígono, ele tem vértice, lados, ângulos internos e ângulos externos.
Não tem aresta. Aresta é geometria espacial. Quando a gente fala de polígono, o café está gelado. Meu Deus do céu, não tem nenhuma hora que eu estou com esse café aqui, já está gelado. Então é o seguinte, toda vez que eu falo de polígono, o que é que eu tenho num polígono? Eu tenho vértice, deixa eu pegar aqui meu laser, eu tenho vértice, eu tenho os lados, ângulos de dentro e ângulos de fora. Outra vez, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um desenho profissional para vocês. Vamos lá, vocês merecem. Vou fazer um desenho. Agora, quem estava rindo dos meus desenhos, observem como eu sei desenhar. Vou fazer uma figura grande. Vou fazer triângulo, não, porque todo mundo sabe desenhar triângulo. Vou fazer uma figura de 7 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu passei de 7, ficou de 6. O que importa é a boa vontade. Enfim, né? Nós temos aqui um hexágono. Observem esse hexágono, senhores e senhoras. Observem esse hexágono com toda a força de vontade de vocês. Esse hexágono tem esses pontinhos aqui, ó. Esses pontinhos que eu estou fazendo são os vértices. Ó, esses pontinhos que eu estou fazendo são os vértices. Tá bom? Olha que coisinha mais fofa! Então, aqui são os vértices. Os lados dessas figuras são isso aqui, ó. Isso aqui. Tá? São os lados. Eu vou colocar no singular, né? Para não ficar. Isso aqui é o lado da figura. Essa figura tem 6 lados, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu falei ontem, mas como ninguém estava na aula de ontem, vocês estavam na aula de Direito Administrativo, então vou repetir novamente. A quantidade de lados e a quantidade de vértices sempre é a mesma, tá? Se eu tenho 6 vértices, eu também vou ter 6 lados. Normal. E ângulos? Também, eu também vou ter 6 ângulos. Ângulos internos, e eu também vou ter 6 ângulos externos. A quantidade é sempre a mesma. A figura tem 1000 lados. 1000 lados, 1000 vértices, 1000 ângulos internos, 1000 ângulos externos. A quantidade é sempre a mesma, pelo amor de Deus. Agora, a gente tem uma dúvida da poxa, né? Onde ficam os ângulos internos e externos. Quando eu falo a gente, eu generalizei. Nem todo mundo, mas a maioria. Então, por exemplo, o ângulo interno são essas aberturas que vocês estão vendo aqui dentro. Ó. Tá? Tudo que eu marquei de laranja aqui são os ângulos internos. Eu vou chamar de AI. AI. Ângulo interno. E os ângulos externos são esses ângulos que ficam aqui do lado de fora. Também tem 6 ângulos. Eu já falei para vocês, ó. São 6 ângulos, tá? Do lado de um ângulo interno, sempre vai ter um ângulo externo. Maria, ficou parecendo a logomarca de alguma coisa. Ah, meu amigo que trabalha com CorelDRAW. Então, para cada ângulo interno, eu vou ter um externo, sempre. A diferença é que o ângulo interno fica na parte de dentro, o ângulo externo fica na parte de fora. Mas uma coisa muito legal que, por favor, não esqueçam, é que toda vez que eu somar o ângulo de dentro, que é o interno, com o ângulo de fora, que é o externo, sempre vai dar 180 graus. Eu sugiro que vocês anotem isso. Quem tem dificuldade em lembrar depois. Por quê, professor? Por que vai dar 180 graus? Por causa da tal da meia volta. Sempre pode ser num triângulo, pode ser num quadrado, pode ser num icoságono, pode ser num heptágono, pode ser num dodecágono, qualquer figura, qualquer polígono. Se eu somar o ângulo de dentro com o de fora, sempre vai dar 180 graus. Desde que eles sejam vizinhos, tá bom?
Professor, Bom, nesse caso aí, no caso, está 180, né? 180, é isso? sempre, Ok, sempre. ok, Sempre que entendi. eu somar o de dentro com o de fora, o AI mais o AE vai dar 180. Porque meia volta, né? Foi o Altamir que falou comigo, eu acredito. Né, Altamir? Então, meia volta, 180 graus. Meus lindos, tira um print dessa tela que eu vou voltar para outra, tá? Para os slides. Combinado? Posso voltar? Eu voltei. Cadê? Volta atrás. Volta. Oxê. Voltei. Então, eu já falei sobre, né, os ângulos internos, sobre vértices, sobre ângulos externos. Falei tudo isso aqui lá naquela tela. Vamos continuar. Pronto. Aqui eu tenho, pô, tudo é importante. Eu não sei até onde vocês lembram do ensino fundamental de vocês, então tudo é importante, tá? Primeira coisa que vocês têm que botar na mente, que é perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Triângulo, a soma dos três lados. Quadrilátero, a soma dos quatro lados. Pentágono, a soma dos cinco lados. E assim sucessivamente. A coisa mais errada que eu encontro, a galera chamando perímetro de P. Perímetro é 2P. Professor, mas é um erro de simbologia. É, mas se você pegar uma fórmula de área, que nós vamos estudar, por exemplo, fórmula de Héron, que é para calcular a área de um triângulo escaleno, por exemplo, a fórmula é P menos A, P menos B, P menos C. Da raiz não vou esquecer. Se eu uso P como perímetro, vocês vão encontrar o valor do P errado. P é semiperímetro. P é quando eu somo todos os lados da figura e divido por 2. Lembrem disso. O P é a soma de todos os lados da figura dividido por 2. Então, toda vez que eu falar perímetro, eu não estou querendo corrigir quem dá aula, pelo amor de Deus, não é o meu objetivo. Meu objetivo aqui é que a gente deixe alinhado para uma questão de concurso, tá bom? Então, quando a gente falar de perímetro, nós vamos ter que lembrar que é 2P. E a informação está aqui, ó. Perímetro é a soma de todos os lados e ela é representada pelo símbolo 2P. 2P. Diagonal. O que é a diagonal? Aí aqui também existe uma outra... É mito? Sim, talvez mito. Existe um mito aqui, tá? A galera acha... Deixa eu voltar lá naquele quadro. Adoro. Vamos lá. A galera acha que a diagonal... Galera, as pessoas acham que a diagonal é um segmento que sai de um lado a outro passando pelo meio da figura. Ó, não é. Isso que eu fiz é uma diagonal. Ela passou pelo meio da figura? Não. Isso que eu vou fazer agora também é uma diagonal. Essa passou pelo meio da figura. E essa outra que eu vou fazer agora também é uma diagonal. E ela não passou pelo meio da figura. Então, o que é que eu posso falar para vocês? De 3 diagonais que eu fiz, só essa passou pelo meio da figura. Diagonal é um segmento que sai de um vértice a outro, sem que o vértice seja o vizinho, nem do lado direito, nem do lado esquerdo. Deixa eu falar com outras palavras para ver se vocês me entendem. O vértice, ele tem que sair, desculpa, a diagonal, ele tem que sair de um desses pontinhos aqui, ó, de um desses pontinhos, que são os vértices, mas ele não pode sair para o vizinho. Ele tem que sair para um que não seja vizinho. Observe, esse aqui não pode vir para esse, nem para esse. Péssima essa cor que eu peguei. Deixa eu pegar uma cor mais viva. Esse vermelho tá bom. Ó, esse vértice não pode vir para esse, nem para esse. Por que, professor? Não pode? Porque se eu fizer esse caminho que eu fiz de vermelho, não é uma diagonal, é o lado da figura. Então, para ser diagonal, eu tenho que sair de um vértice para outro vértice, sempre pulando um
deixando um pontinho do meu lado direito, um pontinho do meu lado esquerdo, porque eles são os meus vizinhos. Eu não posso ligar dois vizinhos. Se eu ligar dois vizinhos, não é diagonal, é lado. Tá bom? Outra explicação. Diagonal é quando eu ligo dois vértices por dentro da figura. Então, ó, eu liguei esse com esse por dentro da figura. Esse com esse por dentro da figura. Esse com esse por dentro da figura. Aí o aluno que é do contra disse: ô, professor, liga esses dois aqui. Não, esses dois eu passei por cima da figura. Para ser diagonal, eu não posso passar por cima, tem que ser por dentro. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é uma diagonal. E não, diagonal não é sempre dividindo no meio. Não é. Ó, a diagonal só divide no meio algumas. E eu vou dar a fórmula daqui a pouquinho, tá? Tem como saber quantas diagonais passam pelo meio. Calma. Então, deixa eu voltar aqui. Bom, então já falei para todos aqui o que é perímetro, soma de todos os lados. O que é a diagonal? Diagonal é o segmento que liga dois vértices, passando pelo meio da figura, passando por dentro da figura, internamente. E aí eu preciso que os senhores memorizem os nomes das figuras. Professor, eu preciso lembrar o nome de todos os polígonos? Não. Olha, em concurso, geralmente eu preciso lembrar dos polígonos, dos nomes, dos polígonos de 3 a 20 lados. De 3 até 20. Eu botei os principais aqui, ó. Com 3 lados, é chamado de triângulo. Com 4 lados, não é quadrado, é quadrilátero. Com 5 lados, é pentágono. Com 6 lados, é hexágono. Com 7, é heptágono. Com 8, é octógono. 9, eneágono, né? Com 10, decágono. Um decágono, dodecágono. Aí, tem o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18, o 19 e o 20. Eu sugiro que vocês pesquisem, mas eu vou falar todos aqui. De 12 é dodecágono, de 13 é tridecágono. Vocês percebam, só muda o início. O prefixo da palavra é aula de português. O prefixo indica a quantidade de lados. O sufixo sempre vai ser gono. Esse gono significa que é uma figura plana, vem de polígono. Então, por exemplo, pentágono, 5 lados. Hexágono, heptágono, octógono. Então, sempre o início indica quantos lados a figura tem. Tá bom? Então, olha só. 12, dodecágono. 13, tridecágono. Tri é 3, deca é 10. Se eu somar 3 com 10, dá 13, ok? Eu vou falar todos. 14, tetradecágono. 15, pentadecágono. 16, hexadecágono. Hexa é 6, deca é 10. Se eu pegar 6 com 10, dá 16, e o gono é obrigatório para identificar que é uma figura plana. Se fosse uma figura espacial, seria edro. Por exemplo, hexadecaedro é uma figura espacial, porque termina com edro. Nós vamos estudar isso antes do concurso, tá bom? 17, heptadecagono. Heptadecágono, eu ia falar decaedro. Heptadecágono, 17. 18, octadecágono. 19, eneadecágono. 20, icoságono. Daí para frente, você pode chamar de figura de 21 lados, 22 lados, 23 lados, 24 lados. Cuidado, que já existem de 10 em 10, já existe de 30, de 40, de 50, mas não se obriga a pessoa a lembrar. A de 100 eu já encontrei em 2 questões de vestibulares e concursos. A de 100 é bom lembrar. A de 100 parece com a de 7. A de 7 é heptágono, a de 100 é hectágono, com C. Hectágono, com C, tá bom? Então, a de 100 lados se chama hectágono, com Czinho lá, bonitinho. Então, gente, memoriza pelo menos até a de 20. E por que isso é importante, professor? Porque, por exemplo, se eu pedir para calcular o número de diagonais, você vai ter que usar uma fórmula. D é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Se eu pedir para você somar os ângulos internos de uma figura, você vai ter que usar uma fórmula. Ângulo é soma dos ângulos internos. Deixa eu apagar aqui. Se eu pedir para você calcular a soma dos ângulos internos,
Você vai ter que usar uma fórmula. N menos 2 vezes 180. Observe que tanto a fórmula da diagonal quanto a fórmula da soma dos ângulos internos, elas precisam de um valor de uma letra, que é o N. E o que é o N? O N é a quantidade de lados que a figura tem. Por exemplo, eu pego uma prova, o cara diz lá, olha, um dodecágono possui quantas diagonais? Eu tenho que saber que é o N. Então, dodecágono significa que o N é 12. Era só substituir na fórmula. Então, pelo nome da figura, você descobre o valor do N e aí resolve qualquer questão que pedir. Soma de ângulos, diagonais, tá bom? Por isso que é bom a gente lembrar o nome de todos os polígonos até 20. Show, né? Então, continuando. Para se calcular o número de diagonais, eu acabei de falar na outra folha. Número de diagonais, você usa essa fórmula. N vezes N menos 3 sobre 2. E sim, diagonal é qualquer segmento que sai de um ponto a outro ponto por dentro da figura. Isso aqui não é uma diagonal. Isso aqui não é uma diagonal. Para ser uma diagonal, ela tem que passar por dentro da figura. Já falei isso para vocês. Acredito que vocês entenderam. Professor, o senhor falou que tem uma fórmula para calcular o número total de diagonais? Sim, essa aqui é para calcular o número total de diagonais. E existe uma para calcular as diagonais que passam pelo meio da figura. Sim, chamado de DC. Diagonais centrais. Eu não sei se vocês já estudaram isso, tá? Quem não estudou, a informação está aqui na frente de vocês. Quantas diagonais do polígono passam pelo centro? É esse tipo de coisa que ele vai perguntar a você. Quantas diagonais a figura tem? Vocês usam essa fórmula de cima. Quantas diagonais passam pelo meio da figura? Aí vocês usam essa fórmula. N sobre 2. Tá? Show de bola? Ok? Lembrando, o N tem que ser par. Se o N for ímpar, não tem nenhuma diagonal que passa pelo centro. Por favor, repita a fórmula, pois aqui não estou enxergando. Ô, José Farias, agora, meu amigo, a fórmula, eu lhe indicaria, se você tiver pelo celular, dar uma pincelada que amplia. A fórmula da diagonal central, né? Diagonal central vai ser N sobre 2. N sobre 2. Legalzinho? Show de bola? N sobre 2. Continuando, meus amores. Tem mais, tem muita coisa eu quero... Nós vamos até umas 8h30, 8h40. Eu queria terminar esse assunto, a revisão antes do intervalo. Então, se prepara que a gente vai estender, tá? O intervalo vai ser depois do horário previsto. Ó, quantos slides a gente tem ainda de assunto aqui? Tem um bocado. Então, vamos lá. Meus amores, vamos trabalhar. Ângulos de um polígono. Aí, para quem já estava aqui, eu já falei sobre isso. Eu tenho um ângulo interno, eu tenho um ângulo externo, eu tenho a soma dos internos, eu tenho a soma dos externos. Vamos devagar aqui, deixa eu pegar o meu laser, vamos lá. Ângulos, cadê o laser? Ângulos de um polígono. Vamos lá. A soma, ou seja, SI, soma dos internos de um polígono é dado por essa fórmula. Então, toda vez, boa noite, Wilton, minha potência. Toda vez que a questão pedir para calcular a soma dos ângulos internos, você vai usar essa fórmula. Ah, professor. Meu Deus do céu, professor. E se eu esquecer? Calma. Olha, o melhor caminho é a fórmula. É o mais rápido, mas eu vou tentar mostrar a vocês algumas outras opções, tá? Por exemplo, eu sugiro que você crie um padrão. Olha, qual é o padrão? Tudo começa do triângulo. Lembra que eu fiz agora há pouco, não foi a tabelinha para vocês? Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, a gente estudou até o 20, né? O de 20 lados. Então, toda vez que eu for calcular a soma dos ângulos internos de uma figura, o bom é usar a fórmula. Pelo amor de Deus, a melhor opção é a fórmula. A soma dos internos vai ser N menos 2 vezes 180. Gente, se esquecer, o computador trava, a nossa mente pode falhar, né? Então, se eu esquecer, você não pode esquecer o básico, que o triângulo, se eu somar os 3 ângulos, vai dar 180 graus. Aí eu vou dar 2 dicas para vocês.
Cada lado que aumenta na figura aumenta 180 graus. Como assim, professor? Não entendi essa parte. Por exemplo, se eu desenhar uma figura de 4 lados, você tem que lembrar que no triângulo era 180, quadrilátero aumentou um lado, então a soma vai ser 180 a mais. 180 mais 180, 360. Vai aumentando de 180 e 180. Se eu desenhar agora uma figura de 5 lados, perfeito, olha que coisa linda. Figura de 5 lados, aumentou um lado, aumenta mais 180. Então, no caso, vai dar 540 graus. E assim sucessivamente. Toda vez que aumentar um lado, aumenta 180. A melhor opção é a fórmula, mas se esquecer, você vai lembrando. Opa, triângulo é 180, quadrilátero é 360, pentágono 540, vai somando. Tem outra opção? Tem. Vamos desenhar uma figura maior. Vamos imaginar uma figura de 6 lados. Pronto. Figura de 6 lados. Professor, se eu não quiser fazer somando de 180 e 180, bom, vou dar uma dica para vocês. Todo mundo lembra do triângulo. O triângulo, eu nunca cheguei num lugar para eu perguntar qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo e a pessoa não saber. Você pode esquecer os outros, mas triângulo você lembra. A soma dos ângulos internos de um triângulo, 180 graus. Então, vamos imaginar que você lembra só do triângulo. Aí você vai pegar a figura, isso serve para qualquer figura. Pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono, qualquer figura. Você vai escolher um ponto, um vértice. Eu vou escolher esse aqui de cima, ó. E você vai desenhar triângulos, ó, ligando vértices, sempre saindo do mesmo ponto. Observe que nós desenhamos triângulos. Observe, eu tenho um triângulo, 2, 3, 4 triângulos. Cada triângulo vale quanto? 180. Então, é só você fazer 180 vezes 4, 0, 4 vezes 8, 32, vai 3, 720 graus. Então, você consegue fazer. Qual é o melhor caminho, professor? A fórmula. Mas eu estou mostrando que se você esquecer a fórmula, tem outras opções, tá bom? Então, vamos voltar lá no nosso quadro. Deixa eu voltar aqui. Pronto, voltando. Então, quando a gente fala da soma dos ângulos internos, a fórmula é essa aqui, ó. Não deixem de anotar, pelo amor de Deus. Vou até deixar aqui, ó, circuladinha. Soma dos ângulos internos. Olha que coisa mais fofa. Soma dos ângulos externos. Essa é boa. Qualquer figura, triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, qualquer figura. Se eu somar os ângulos que estão no lado de fora, os externos, se eu somar os ângulos de fora, sempre vai dar 360. Então, não precisa de fórmula. Quanto é a soma dos ângulos externos de um triângulo? 360. Ângulos externos de um quadrado? 360. Ângulos externos de um icoságono? 360. Ângulos externos não muda, sempre 360 graus. Agora, quando ele pede para você encontrar o ângulo interno, aí você vai fazer o quê? Você vai calcular a soma dos internos e vai dividir pelo número de lados, tá? É isso aqui que vocês estão vendo, ó. Se ele pedir um ângulo interno só, você vai somar todos os internos e dividir por n. Se ele pedir um ângulo externo, é só pegar o 360 e dividir por n. Então, cuidado, essas duas fórmulas aqui de baixo só serve se a figura for regular. O que significa figura regular? Todos os ângulos iguais, todos os lados iguais. Essas duas fórmulas aqui de cima, elas servem para qualquer figura. São fórmulas que a gente chama de fórmula geral, fórmulas generalizadas, né? Fórmula geral. Então, ela serve para qualquer figura. Só que essa de baixo, a fórmula para calcular um ângulo interno e um ângulo externo, só serve quando a figura é regular. Posso avançar? Tirar o print? Qualquer coisa me pergunte. Agora, nesse momento, nós vamos falar só de triângulo. Ó, estávamos até agora falando geral, tá? Polígono geral. Oi. Tem como voltar a imagem anterior? Eu quero tirar aqui um print.
Já voltei, meu amigo, já voltei. Quem quiser também que eu volte naquela outra lá, onde eu fiz o hexágono e tal, fica à vontade. Gente, vamos deixar tudo organizadinho, tá bom? Posso avançar? Avancei. Meus amores, é o seguinte, quando eu falo em triângulo, eu estou falando em todas as figuras de 3 lados. E aí, quando eu falo em triângulo, existem 3 triângulos diferentes de acordo com os lados e 3 triângulos diferentes de acordo com os ângulos. Ó, existe o triângulo equilátero. Quando é que o triângulo é equilátero? Quando os 3 lados são iguais. Existe o triângulo isósceles, quando só tem 2 lados iguais. Gente, quem precisar desses slides, me peça. Peça ao Fernando, que a gente manda. Professor, Oi! eu já ia pedir. Quando terminar a aula, tanto você manda mensagem no meu Insta, como você pode mandar mensagem para o Fernando, que ele disponibilizará, viu? Então, vamos lá. Meus amores, é o seguinte. Então, existe o triângulo equilátero. O que é equilátero? Todos os lados iguais. Ó, vou botar minha canetinha aqui, ó. Se esse lado mede L, esse é L, esse é L. Tudo igual. Se for X, 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 tá? Isso significa triângulo equilátero. Triângulo isósceles. 2 lados iguais. E o triângulo escaleno, todos os lados são diferentes. Então, olha que massa. Eu tenho o equilátero, tudo igual. Eu tenho o isósceles, 2 iguais. E eu tenho o escaleno, tudo diferente. Esculhambadão, todo ferradão. Tudo que eu falei está relacionado com os lados. Quando eu falar lados, eu tenho o equilátero, eu tenho o isósceles e eu tenho o escaleno. Quando eu falo de lados, tem esses 3 nomes. Tá bom? Respira fundo. Gente, isso é revisão de 6º, 7º, 8º, 9º. O ensino fundamental, quem está dando aula aí, quem dá aula às crianças, quem está na parte da pedagogia em sala de aula, também já tem no fundamental menor. Eu estou trabalhando com muitas capacitações nas prefeituras e eu não pego essa parte de criança, mas os professores que trabalham comigo estão me mostrando material. A gente está fazendo um trabalho sobre SAEB, Semana Pedagógica. Então, isso vocês estudaram quando criança e quem está dando aula agora vê, né? Então, professores da pedagogia ali estão vendo. Só que, claro que não tem um cálculo, porque a criança não tem ainda uma mentalidade para isso. Mas numa parte lúdica, vocês estudam isso aí e trabalham com isso aí, tá bom? Meu amigo Cledisvaldo. Então, a geometria plana. E eu fiquei admirado essa semana, quem é da área aí, a geometria espacial, na minha época, criança não via, não. Criança de 4º ano, 5º ano, não via. Hoje as crianças já sabem, ou deveriam saber, o que é um vértice, uma aresta, uma face. Na nossa época, não. Na nossa época, a gente via isso já na 5ª série, 6ª série, 7ª série, e male male, né? Male male. Então, vamos lá, galera. Então, vamos com paciência aí, vamos com calma, tá bom? Quando eu falo dos ângulos, eu tenho mais 3 nomes diferentes. Tem um triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo, quando todos os ângulos são agudos, ou seja, quando os ângulos são todos menores que 90 graus. Todos esses ângulos são menores que 90 graus. Por isso que ele chamou de ângulos agudos. Nós revisamos isso no início da aula. Eu falei, eu quero um ângulo agudo. Lembra da boquinha? Falei que era obtuso. Peguei até uma caneta aqui transparente, que vocês não enxergavam ela. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. O que é um triângulo acutângulo? Triângulo acutângulo é quando os 3 ângulos são agudos, fechadinhos. O que é um triângulo obtusângulo? Quando todos são obtusos? Não pode, gente, não pode. Calma, vamos respirar fundo. Triângulo obtusângulo é quando tem um ângulo abertão, um só, não pode ter 2. Tá? Porque se eu somar os 3, só dá 180. Então, quando eu falar triângulo obtusângulo, o que isso quer dizer, professor? Um ângulo é abertão. Ó, olha a situação dos meus dedos aqui. Ó.
Isso mesmo. Abertão, tem esse ângulo aqui maior que 90 graus. Então, tem um ângulo, vou chamar esse ângulo de alfa, ele tem que ser maior que 90 graus. Os outros são menores, tá bom? E tem o famoso triângulo retângulo. Deixa eu ver se está aqui na frente, peraí. Ai, que traste. E tem o famoso triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele tem que ter essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha. Significa que ele é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Esse aqui é muito usado. Isso aqui tem teorema de Pitágoras, relações métricas no triângulo retângulo, que a gente vai revisar daqui a pouco. Então, eu tenho 6 nomes. Vocês perceberam que nós falamos 6 nomes? Equilátero, isósceles, escaleno. Lados, quando eu estou falando de lados. Aí, quando eu falo dos ângulos, aí eu tenho o retângulo, eu tenho o acutângulo e eu tenho o obtusângulo. Então, eu tenho 3 nomes para lados e eu tenho 3 nomes para ângulos. Show? Mentaliza, tira print da tela. Isso aí vocês já sabem, isso é uma revisão. Vamos avançar. Retas paralelas e transversais. Assunto muito trabalhado, 6º, 7º ano. Se eu estiver equivocado, me atualiza, por favor. Quando eu falo de retas paralelas e transversais, eu estou falando do eixo, né, de conhecimento, geometria. Tudo isso aqui é geometria. Nós estamos falando que quando 2 retas paralelas forem cortadas por uma transversal, por mais que vocês enxerguem 8 ângulos, e eu marquei de vermelho, 8 ângulos, 4 ângulos na parte de cima e 4 ângulos na parte de baixo. Por mais que vocês estejam vendo 8 ângulos, 4 em cima e 4 embaixo. Na verdade, se eu abrir minha boca para falar o que eu vou falar agora, vocês ficarão chocados. Respira fundo. Aqui só existem 2 ângulos. Acabou. Só tem 2 ângulos. Um ângulo agudo e um ângulo obtuso. Todos os outros ângulos são repetidos, tá? São ângulos repetidos. Então, olha só. De novo. Vou explicar para vocês agora. Vendo esse ângulo fechadinho aqui, ó? Ele é um ângulo agudo. O A é um ângulo agudo. E esse ângulo abertão do lado dele, o B, é um ângulo obtuso, tá? Eu costumo dizer aos meus alunos que só existem 2 ângulos, o fechadinho e o abertão. Quais são os ângulos fechadinhos aí que vocês estão vendo? Eu estou vendo o A, é um ângulo fechadinho. O C é um ângulo fechadinho. É um ângulo fechadinho. Qual outro ângulo fechadinho? O E, o G. São 4 ângulos fechadinhos. São 4 ângulos agudos. Todos eles medem a mesma coisa. Se o meu amigo Cledisvaldo dissesse que o A mede 30 graus, isso é um exemplo, pelo amor de Deus. Se o Cledisvaldo dissesse, olha, isso aqui vale 30 graus, esse também seria 30 graus, esse também seria 30 graus, e esse também seria 30 graus. Porque são todos fechadinhos. Nesse tipo de situação, os fechadinhos são iguais. Boquinhas são todas iguais. Agora, preste atenção. Isso que eu expliquei não é o que vem no livro. O livro vai falar para vocês, quem for estudar em casa, que o ângulo A e o C são iguais porque eles são opostos pelo vértice. O ângulo C é igual ao ângulo E porque eles são alternos internos. Complicado, né? O ângulo C é igual ao ângulo G porque eles são ângulos correspondentes. O ângulo A e o ângulo G são iguais porque eles são alternos externos. Vocês viram tantos nomes que eu citei para falar que eles são iguais? Eu prefiro que vocês lembrem apenas que boquinha é igual a boquinha e bocão é igual a bocão.
Só isso. Se você tiver o valor de um ângulo, você descobre todos os outros ângulos. Aí você olha para mim e diz, oxe, professor, conversa é essa? Descobre, vou lhe provar agora. Ó, eu disse que boquinha era igual a boquinha, não foi? Que o A era igual ao C, que era igual ao E, que era igual ao G. E agora eu vou falar bocão é igual a bocão. Qual o ângulo que é obtuso aí? Quais são os ângulos obtusos? Quais são os ângulos que são abertos? Digitem aí. Quais são os ângulos que vocês estão vendo? Que são ângulos abertos, obtusos. Estou falando disso aqui, tá? Desses ângulos que vocês estão vendo aí. Pode digitar. Quais são os ângulos obtusos? O A, o B, o D, o F. Quais são? Maria já colocou o B, o D, aí o José também colocou o F, o H. Muito bem, perfeito. Vocês fizeram a parte mais difícil. Ó. Vocês falaram para mim que o ângulo B, que o ângulo D, que o ângulo F e que o ângulo H são ângulos obtusos, são ângulos que estão abertões. Isso mesmo, né? São ângulos que estão ali bem abertos, bem maiores que 90 ou maiores que 90. Então, esses ângulos a gente chama de ângulos obtusos. São todos iguais. Aí eu disse a vocês que uma questão dessa, se ela me desse o valor de um ângulo só, eu conseguiria descobrir os outros. Foi isso que eu falei para vocês. Eu dei um exemplo e eu disse que o A era 30. Será que a gente consegue descobrir os outros? Se o A é 30, ajuda o velho aí. Quem vai ser o B? Se o A for 30, quanto vale o B? Ó, revisão da aula de hoje já isso. Meu amigo Altamir com certeza já está digitando. Eu quero mais pessoas participando, quero todo mundo participando. Tem uma menina que não participou hoje na aula. Thalita botou aqui umas participações, vamos lá. Se o A for 30, gente, isso aqui são ângulos suplementares. Ó, caraca, apareceu a resposta, Se o A for 30, o B é 150, porque quando eu somo meia volta, tem que dar 180. Show, Altamir. Perfeito. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o A, o C, o E e o G, todos eles valem 30 graus do exemplo que eu criei agora com vocês. Já o D, deixa eu mudar de cor aqui, tá? Já o B de bola, o D de Deus, o F e o H, todos medem 150 graus no exemplo que eu dei. Porque quando eu somar boquinha com bocão, sempre que eu somar nesse tipo de exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Quando eu somar um ângulo agudo mais um ângulo obtuso, tem que dar 180 graus, que é a boquinha mais o bocão. Então, galera, a gente mata com pouca informação, a gente mata uma questão dessa. Ó, não preciso lembrar de tudo isso. Se lembrar, show de bola. É só lembrar que boquinha mais bocão é 180, que boquinha é igual a boquinha e que bocão é igual a bocão. Pronto. Professor, e se elas não forem paralelas, tipo essa bagaceira aqui do lado? O senhor falou do lado direito, certo? Mas e isso que está do lado esquerdo? Direita e esquerda, isso mesmo. Gente, olha só, tudo que eu falei só serve quando as retas são paralelas. Se as retas não forem paralelas, a única regra que vai ter aqui é o OPV, ângulo oposto pelo vértice, tá? O OPV. A única regra que vai ter aqui é o OPV. Quando as retas não são paralelas, a única regra que se encaixa é o OPV. Ou seja, você só pode falar que o A é igual ao C, que o B é igual ao D. Você só pode falar da regra de opostos. Você não pode mais falar que esse ângulo A é igual a esse ângulo aqui, ó. Você não pode mais falar isso. Por que não? Porque não são mais paralelas, tá bom? Então é isso que eu botei aqui de propósito para vocês. Show? Vamos continuar? Gente, são 8 horas e 33 minutos. Deixa eu ver quantos slides tem ainda. Tem um monte, tá? Ó. Tem um monte, deve ter uns 10. Então não adianta a gente tirar direto, porque a gente não vai conseguir. Então vamos fazer o seguinte,
Vamos parar os 20 minutinhos, a gente toma água, eu renovo meu café, que está com pedra de gelo aqui dentro, tem 2 peixinhos nadando, e a gente volta de 8h55, 20 minutinhos. Combinado? Ó, 20 minutinhos. Aí a gente termina a teoria e vamos para exercício, em nome de Jesus. Cheiro, até daqui a pouquinho. Voltem já. 8h55. Minha amiga, que parou a gravação? Não? Neide, dá uma paradinha na gravação, por favor. Obrigado.